Vamos ler no livro de Números, capítulo de número 15, e eu quero ler apenas os versículos de número 27 e 28, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Se contudo apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela terá que trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação pela pessoa que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ele será perdoado. Queridos, esse texto da Bíblia que nós acabamos de ler traz uma história, ou traz uma palavra falando justamente acerca dos pecados involuntários. Se é, queridos, que pecados involuntários acontece, nós pecamos sem querer. Se é que a palavra de Deus diz que nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Pensamentos, palavras e obras. É a Bíblia que diz. Então, se a Bíblia me dá esse respaldo, então isso quer dizer que eu tenho defeitos e que eu não sou melhor que o meu próximo. A Bíblia Sagrada diz que pecamos, erramos, mas a Bíblia também me garante que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa justamente na minha fraqueza. Se o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, então eu consigo entender que justamente nas minhas fraquezas, Deus está comigo. Deus está me fortalecendo, Deus está me dando graça e forças para prosseguir, indo muito mais além daquilo que alguém pensa ou imagina. Amados, a Bíblia Sagrada revela, a epígrafe dessa mensagem ou do texto que acabamos de ler, fala sobre ofertas pelo pecado involuntário. Observe comigo que o apóstolo Paulo, ele disse que aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E aquilo que eu quero, isso eu não faço. Que coisa, não é? Porque tinha coisas que ele não queria fazer, mas ele fazia. Tinha coisas que ele queria fazer, mas não conseguia. Ele disse, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero, eu faço. Ele vivia em uma guerra constante. Ele vivia em uma peleja. Onde é que está escrito, pastor, essa palavra? Está escrito no livro aos Romanos. Livro aos Romanos, no capítulo de número 7, versículo de número 15. Ele disse, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Era uma guerra que ele travava constantemente. É como se você se deparasse com uma situação
uma comida que você sabe que você não pode comer. Tem um problema de saúde e não pode comer determinadas coisas, ou tudo que quer. Mas logo que vê, não pensa nas consequências e vai e come depois, como diz o ditado, né? Fica morrendo, reclamando, sentindo dor, sofrendo, porque comeu o que não podia comer. Então, meus amados, existem várias histórias da Bíblia que nos ensina, que nos orienta, que nos aproxima de Deus, para que nós possamos entender que aquele que nos fez a promessa, Ele está de pé, sempre nos atendendo. Então, a Bíblia diz que o povo estava oferecendo ofertas pelos pecados involuntários. O que é um pecado involuntário? Involuntário é algo que se realiza sem intervenção da vontade ou o que foge do controle. Enfim, coisas involuntárias é coisas que se encontra, podemos dizer, forçado, obrigado. A Bíblia Sagrada diz que o povo corria e oferecia sacrifício a Deus, sabe? O povo corria e oferecia sacrifício a Deus justamente para alcançar a misericórdia. Então, se o povo entendia que assim era para ser feito, o povo estava fazendo. No capítulo 15, o versículo de número 22 diz: mas se vocês pecaram e deixaram de cumprir todos os mandamentos, tudo que o Senhor ordenou a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que o ordenou para todas as suas gerações. E se isso for feito sem intenção e não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto e aroma agradável ao Senhor. Também apresentarão com a sua oferta de cereal, uma oferta derramada conforme a prescrições de um bode como oferta pelo pecado. Antigamente, essas coisas aconteciam. As pessoas não sabiam como oferecer um sacrifício a Deus, aquele sacrifício que nós apresentamos que maltrata o corpo, ou seja, o jejum, a oração. Antigamente, eles ofereciam aquilo que eles tinham de melhor para Deus. Olha, mas sabe o que eu fico pensando? As pessoas antigamente, elas tinham um compromisso e elas procuravam oferecer o melhor de si para Deus. Por quê? Porque elas entendiam que Deus dava o melhor dele para elas. Então, se eu começar a entender que Deus, irmão, dá o melhor dele para mim, meu Deus, eu particularmente entendo que o que eu faço para Deus é muito pouco, sabe? O que eu faço para Deus nem se compara ao que eu faço para Deus. Então, o que eu faço para Deus é pouco. Eu preciso fazer muito, muito mais para Deus. Eu preciso oferecer muito mais sacrifício para Deus. Por quê? Porque quando eu faço isso,
eu começo a entender que o próprio Deus, Ele me honra. Eu começo a entender que o próprio Deus, Ele me abençoa. Minha querida, eu não sei qual é a área da sua vida que você está precisando da bênção de Deus, porque existem áreas na nossa vida que nós estamos precisando da bênção de Deus. Tem área que está tudo bem, mas tem área que não está. Tem área que as coisas estão fluindo de uma maneira muito agradável, mas tem área que parece que as portas estão fechadas, não é? Está fechada de todos os lados. Parece que colocaram várias e várias fechaduras. Tem situação, tem área que parece que as portas estão fechadas e colocaram uma grade de ferro por fora, justamente para que você não entre, nem para que você saia. Mas aí é quando vem o sacrifício a Deus. Quem oferece sacrifício a Deus sabe que Deus vai adiante, endireitando todos os caminhos tortos, quebrando todas as portas de bronze. Quem oferece o seu melhor para Deus sabe que Deus toma a frente nos momentos mais difíceis da sua vida. Meu Deus, essa palavra aqui sabe para quem ela está servindo? Essa palavra aqui vai justamente para você, meu Deus. Vai para você que está preocupada, está inquieta, uma inquietação muito grande vem pairando sobre a tua vida, sobre a tua casa. Uma inquietação muito grande vem pairando sobre você. Mas o Senhor poderoso como Ele é, Ele manda te dizer no dia de hoje: tire a inquietação do seu coração, porque eu tenho o comando de todas as coisas. Se Deus tem o comando de tudo, então você tem mais é que tirar telergmintriafá. Tirar a inquietação, porque aonde Deus é inquietação, Ele não trabalha. Mas quando Deus é tudo calmo, aí Ele começa a trabalhar. Sabe o que eu me lembro agora? Eu me lembro de um profissional. Eu trabalhava com uma pessoa. Pense num profissional na área de refrigeração. E um dia a equipe que trabalhava com ele como cabeça da equipe, como dono, ele foi chamado para resolver um problema em uma determinada empresa, em uma loja. E quando ele chegou lá, existia vários técnicos em refrigeração, mas ninguém estava identificando onde é que estava o problema. E logo que a equipe dele chegou, que ele perguntou, o dono se aproximou e disse: olha, esses técnicos que eu contratei, nenhum conseguiu identificar qual era o problema. E ele perguntou: mas por que você não me ligou antes, logo? E ele disse: não, porque eu sei que seu trabalho é bom, mas você trabalha muito caro. Então, como ninguém conseguiu resolver o problema, eu lhe chamei. E aquele profissional, que eu não vou citar o nome dele, para não fazer propaganda, né? Questão de ética. E ele disse assim para o dono da loja, o responsável lá, não sei quem era, eu sei que era um grandão, não é? Aqui na terra. E ele disse assim para mim: eu vou resolver o problema desse ar-condicionado. Era uma central, sabe? E ele disse assim: agora tem uma coisa, todo mundo tem que sair de lá. Tire todo mundo de lá, que eu trabalho sozinho, eu vou lá e resolvo. E o homem olhou para ele e disse: por que todos têm que sair? Ele disse: não, tem que sair todo mundo de lá. Por que é perigoso? Ele disse: não, porque eu vou fazer o meu trabalho. Ninguém conseguiu resolver. Eu sei qual é o problema, porque o dono tinha falado para ele o que estava acontecendo. Ele disse: eu sei onde é que está o problema. Me disse: sai, tira todo mundo de lá. E tem pessoas que ficou murmurando, reclamando, dizendo: não, por quê? Porque ele não pode fazer na nossa frente. Aí ele disse: porque existem segredos que eu não posso passar para vocês. Tem que sair todo mundo, senão eu não faço. Enquanto não sair, eu não resolvo o problema. E aí,
depois que todos foram removidos daquele ambiente, ele foi lá e realmente ele conseguiu resolver a situação. Então, meus amados, onde é que Deus está querendo chegar nessa mensagem de hoje? É que tem coisas que só quem resolve é Deus. Mas quando é que Deus resolve as coisas? É quando eu tiro a inquietação. É quando eu digo para a inquietação, sai de perto de mim. Inquietação, meu Deus, me deixe em paz. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a inquietação, ela atrapalha muitas coisas na nossa vida, sabe? Meu Deus, tire a inquietação e sendo assim você vai ver Deus, meu Deus, resolvendo a tua situação. Tu crê que se tu tirar essa inquietação, Deus vai resolver a tua situação? Então tire, porque Deus vai resolver a tua situação e você vai cantar e vai agradecer. O povo estava aqui em uma situação muito desagradável. Sabe por quê? Porque o povo tinha falhado. O povo vinha cometendo pecado involuntário. O povo, muitas das vezes, o povo estava fazendo sabendo, mas estava fazendo. E Deus resolveu bradar. Deus resolveu falar, Deus resolveu se aproximar dele. Eu sempre ensino, sempre digo que existem coisas impossíveis que Deus não faz. É o quê, pastor? Está entrando em contradição? Não, vou lhe explicar. Tem coisas que é impossível Deus fazer. Mas a Bíblia não diz que nada para Deus é impossível. Sim, presta atenção, para que você não se embarace. Tem coisas que é impossível Deus fazer. Vou provar para você. Uma das coisas que a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Observe que a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Então, existem coisas que é impossível Deus fazer, ou seja, mentir. Deus não mente para seu ninguém, Deus não engana ninguém. Outra coisa que é impossível Deus fazer, é impossível Deus fazer. Então, se você crê dessa maneira, receba essa palavra e se alegre, porque tem coisas que Ele não faz de jeito nenhum. Se arrebenta tudo, se muda gente, desce gente, alguém se perturba, mas Deus não mente. Deus continua sendo verdadeiro, Deus continua sendo fiel. Então tem coisas que é impossível Deus fazer. É impossível Deus mentir. Eu não sei o que é que você está enfrentando. Eu não sei essa guerra que tu estás passando, há quanto tempo faz, mas é impossível Deus mentir. Deus, Ele não mente, Ele vai e cumpre. É impossível Deus abandonar alguém. Sabe por quê? Porque no livro de Isaías 49:15, Ele disse ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti. Observe que é impossível Deus abandonar, é impossível Deus esquecer. Alguém pode ter lhe esquecido, mas tem uma coisa: o Deus Todo-Poderoso, Ele não se esqueceu de você. Você tem que entender que todos os dias, quando Deus olha para a palma da mão dele, o teu nome está lá. Você tem ideia do tamanho, da dimensão da mão de Deus? Se a Bíblia diz no capítulo 49, versículo 16,
que eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Então, se toda vez que Deus olha para as mãos dele, ele vê o meu nome, eu não tenho com que me preocupar, eu não tenho como ficar inquieto com quem está inquieto comigo. Sabe, irmão, porque muitas das vezes nós se deparamos com pessoas que ficam inquietas comigo, inquietas com você, mas é importante você entender que se alguém está inquieta, você não pode deixar com que essa mesma inquietação venha te atingir. Tire a inquietação. A mensagem de Deus hoje para você é: tire a inquietação, porque Deus vai resolver a tua situação. Tu crê que é importante tirar a inquietação? Tire, pode tirar. Pode dizer aí para você agora: inquietação, saia de dentro de mim. Meu Deus, como Deus está visitando as pessoas. O Senhor está dizendo que Ele está lhe ajudando e que essa inquietação, ela não vai lhe levar para outros caminhos. Meu Deus, o povo aqui estava pecando, estava fazendo o que Deus não queria. Aí Deus veio com a sua infinita misericórdia. Deus pediu poucas coisas para ele sabia do compromisso que eles tinham, e eles agora começavam a oferecer a Deus ofertas, sacrifícios de ofertas. Cada um que vinha e trazia e dava o seu melhor para Deus, sabe? Dava o seu melhor. Eu não tenho ovelha, eu não tenho bode, eu não tenho... Não, o povo, antigamente, não é que hoje você vai pegar, porque aí já parte para um outro lado, não é? Não é que você vai pegar uma novilha, não é que você vai pegar um bode, não. As coisas mudaram, aqui era lei. Hoje, como servos e servas de Deus que somos, nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício. Como é que oferece o corpo? Jejuando, tirando os desejos, aquilo que a carne quer, saciar aquilo que satisfaz a carne. Você vai e tira, oferecendo a Deus sacrifício. Isso aqui é jejum, oração, sabe, adoração a Deus. É você rejeitando, porque tem coisas que o ser humano gosta, tem coisas que a carne carrega ele, para ele satisfazer a carne. Quando você oferece um sacrifício a Deus, você diz não para aquilo que vai satisfazer o seu ego. O povo trazia, o povo corria, o povo queria ficar bem, o povo queria paz, o povo queria ver aquela inquietação saindo de dentro deles. Eles começaram a fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus queria que ele fizesse. A mensagem não tem outra. A mensagem é essa: é que tem que tirar a inquietação. Quantas pessoas, meu Deus, se você sente a presença de Deus aí do outro lado, se alegre, porque Deus é grande. Deus sabe o que é que tu estás passando, o que tu estás enfrentando. Deus sabe que muitas das vezes, irmãos, a inquietação, ela nos leva para muito distante de Deus. E Deus não quer que você saia de perto dele. E Deus não quer lhe perder. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que você seja envergonhada. Sabe por quê? Porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na tua vida, e a palavra de Deus nos dá a garantia, meu Deus, que se crermos, nós veremos a glória de Deus. Você crê? Você crê que se você perseverar, se você lutar contra a situação, você vai ver a glória de Deus sendo manifesta, sendo derramada sobre a tua vida. Você vai ver a glória de Deus na sua vida de uma maneira que você há de ficar como criança. Então, procure fazer a sua parte, sabendo que Deus, Ele vai fazer a parte dele, entendendo que os seus esforços, o seu trabalho, a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor
ele não é vão. Ou seja, tudo que eu faço para Deus não é vão. Sabe por quê, irmão? Porque Deus honra o vosso trabalho no Senhor. Ele não é vão. Não é vão. Tudo que você faz para Deus, não fique pensando que está fazendo em vão, não. É sacrifício. O vosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Então Deus está deixando bem claro para você que o que você está fazendo para Ele, você não está fazendo e não está recebendo recompensa, não. É você fazendo e Deus abençoando. É você fazendo e Deus estendendo as mãos. É você fazendo e Deus dizendo, eu estou aqui. É você fazendo e Deus dizendo, eu te honro. É você fazendo e Deus dizendo, eu estou contigo. É você fazendo e Deus estendendo as mãos e mostrando que verdadeiramente Ele é contigo na face da terra, para mostrar que tem negócio, que cuida de ti, que a mão dele estendida está e que ninguém pode fazer essa poderosa mão voltar atrás. Então, se você tem motivos para adorar, para engrandecer ao Deus Todo-Poderoso, engrandeça Ele aonde você estiver, porque aquele que fez a promessa, Ele é poderoso para cumprir. Tira a inquietação. A mensagem hoje não é outra. É para tirar a inquietação, porque Deus vai resolver a tua situação. Existem várias histórias da Bíblia que eu posso provar para você que Deus resolveu a situação de alguém que estava inquieta, indo para um determinado lugar, que era o cemitério, a viúva de Naim. O Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, se aproximou e disse, mulher, não chores. Meu Deus, quantas lágrimas tu tem derramado e o Senhor tem contemplado as lágrimas. O choro tem sido muito, parece que não tem mais fim. Mas o Senhor, no dia de hoje, Ele marca o encontro contigo. Ele te visita na sombra, ela é petec mintria, ele marca o encontro, e te diz, se aquete, minha filha, tire a inquietação, porque eu vou resolver a tua situação, e tu vai dizer que eu fiz, que eu cheguei, tu vai dizer que eu completei a obra, porque eu sou Deus que completa aquilo que eu comecei. Tu crê que Deus vai completar? A Bíblia Sagrada diz que toda a comunidade de Israel, todos os estrangeiros residentes entre eles, estavam sendo, sabe o que, irmão? Perdoados por Deus. Está escrito no capítulo 15 de Números, versículo de número 26. Toda a comunidade de Israel, todos os estrangeiros residentes entre eles, estavam sendo perdoados. Porque todo o povo esteve envolvido num erro ou num pecado voluntário, ou num pecado involuntário. Deus abençoou o povo, estendeu as mãos, grandes coisas aconteceram, o Senhor cresceu, o Senhor apareceu, sabe? Meu Deus, o Senhor apareceu de uma maneira tão agradável que o povo foi socorrido por Deus. Aquela situação que alguém pensava que iria durar por muito tempo, por muitos anos, e que o povo ia morrer naquela situação, Deus chegou para resolver. Deus é grande, irmão. Você tem que entender que Deus resolve. Qual o tamanho do teu problema? Faz quanto tempo que Ele está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a casa da tua família? O que tu tem pensado? O que tu estás querendo fazer? Porque na inquietação nós praticamos besteira, nós erramos demais. Na inquietação nós esquecemos que temos o Espírito Santo de Deus. Na inquietação nós queremos agir com a nossa própria mão, com a nossa própria vontade. Calma. Tira a inquietação. Está onde, Ana? A inquietação está na tua mente, está no teu coração. A inquietação está nas tuas mãos, está nos teus pés. A inquietação está no teu corpo todo. Generalizou, foi.
Diz para ela aí agora, eu te ajudo. Inquietação em nome de Jesus. Saia dessa vida, saia. Ei, a inquietação está morando dentro da tua casa, é? Inquietação, saia de dentro dessa casa agora. No nome que está acima de todos os nomes. Inquietação, saia de dentro desse quarto, saia do ambiente que você chegou para fazer morada. Saia em nome de Jesus, creia nessa palavra profética. Eu lanço essa palavra profética, abençoando a tua vida, deixando bem claro para você que Deus já tirou a inquietação e pode ter certeza que Ele vai resolver a tua situação. Aguarda, porque tu vai agradecer e vai dizer: Deus chegou, tirou a inquietação naquele dia e resolveu a minha situação. Você crê? Então receba essa palavra em nome de Jesus.